Começou sua carreira no teatro já premiado. É produtor, arranjador e diretor musical. A sua trajetória inclui musicais de grande repercussão de público e crítica, como Tim Maia, o musical Simonal, Chica da Silva, entre tantos outros. Estudou orquestração com o maestro Ian Guest e Moacir Santos. Em regência, foi aluno do maestro Sérgio Pires. É produtor musical de nomes como Zélia Duncan, Roberto Menescal, Simone Moser, e inaugurou o selo Carbon Lab, que integra artistas de peso como Alessandra Maestrini, Laura Garan, Wagner Moura. Ele é Alexandre Elias, o meu convidado de hoje no Perfil. Obrigada, meu querido, pela presença. Eu que agradeço. Muito bom estar com você aqui, nós que já estamos tentando há um tempo. Já, há muito tempo que eu quero vir aqui. E eu também. E hoje chegou o nosso dia. Chegou. Querido, você já começou bem, né? Já começou sendo indicado e a música faz parte da sua história, acho que desde sempre. Você sempre desejou ser músico? Sempre. Desde pequeno, eu já tinha essa coisa de me interessar por música, desde criança, né? A minha mãe, quando percebeu isso, começou a me dar instrumentos de presente, eu pequenininho, ganhando instrumento. Mas foi na adolescência, assim, a partir dos 13 anos... porque eu venho de uma família de músicos. Então, um primo da minha mãe tocava com todo mundo da MPB, uma época que ele tocava com a Baby Consuelo, na época que era Baby Consuelo, e eles foram ensaiar, por exemplo, e a Baby não tinha onde deixar as crianças, ele deixou as crianças lá em casa com a minha mãe, e... eu, adolescente, ele me levava para ver ensaio e gravação do Johnny Alf, Jorge Ben, então eu fui meio criado nesse ambiente. Então, qual foi seu primeiro instrumento? Meu primeiro instrumento foi um violão que eu ganhei, devia ter uns 5, 6 anos, mas era um violão preto, que eu nem lembro se era de brincadeira ou não, mas foi uma tia minha que me deu, mas ela deu um azar, porque eu tinha acabado de assistir na televisão um trecho de um show do Jimi Hendrix quebrando a guitarra. Então, quando ela me deu o violão, eu imediatamente peguei o violão e espatifei o violão todo, porque eu estava impactado pelo Jimi Hendrix. Então, meu primeiro instrumento não durou 15 minutos. Mas você continuou tocando violão depois disso? Aí depois ganhei uma sanfoninha, e aí com 13 anos, 12 para 13 anos de idade, eu ganhei minha primeira guitarra. Que foi o seu instrumento base, foi o meu digamos, instrumento que base, você começou a estudar de verdade. Seu pai e sua mãe tocavam também? Não, meu pai e minha mãe não. Minha mãe tinha uma coisa de adorar a música, meu avô tocava bandolim, meu pai e minha mãe não, mas tinha toda essa família em volta, assim, de primos, tias, tios, que... Todo mundo ligado. Eu tinha uma tia que era cantora do rádio, ela tinha um grupo chamado As Cantoras Tropicais. Então estava meio no DNA, né? Então, desde essa época, você decidiu que queria seguir a carreira artística, foi isso? Então você já estudou com essa intenção? Com 16 anos eu comecei a estudar mesmo. Antes eu tocava de ouvido, até com 16 anos eu comecei a estudar guitarra. E aí com 19 anos eu fui estudar com Ian Guest, que eu fui estudar orquestração, composição e tudo. Aí ali eu vi que realmente eu não poderia fazer outra coisa. Era para valer. E você sabia que seria um caminho difícil, que no Brasil, orquestração, regência, tudo isso são caminhos apertados, digamos assim. E o que fez você ir em frente de verdade, assim? Porque nessa época você ainda não fazia música para teatro, né? Não. Pois é, o teatro chegou um pouco depois. Uma das coisas, eu queria ser compositor clássico. Assim, eu queria compor para sinfonias e esse primo da minha mãe uma vez chegou lá em casa e viu isso. Minha mãe falou, poxa, ele quer ser compositor clássico. Eu mostrei uma sinfonia que eu estava compondo. Ele falou, não, você vai morrer de fome. E ele estava montando na época um quarteto num clube de jazz que tinha na Barra da Tijuca, que era um dos últimos lugares que tinha para se tocar música bacana e que as pessoas iam para ouvir música bacana. E ele falou, tô precisando de um pianista. E ele me levou. E ele, na época, tocava com o Johnny Alf. E ele pegou também o baterista que tocava com o Johnny Alf e a irmã dele, minha prima, que tinha uma carreira de cantora no Japão e tinha acabado de chegar no Brasil. Então éramos um quarteto, eu no piano, ele no baixo, minha prima cantando e esse baterista, que era o Ivo Caldas.
A gente tocava jazz e bossa nova. A partir daí que eu comecei a entrar mais na música popular. Popular. Na verdade, voltar para a música popular. Porque eu, com 16 anos, eu tocava em orquestra de baile. Eu tocava guitarra em orquestra de baile. Eu tocava Tim Maia. Maior escola, não é? É a maior escola. É a maior escola que tem. Você tocava de ouvido, como você falou no início. Depois você foi estudar realmente música. Fez toda a diferença para você? Fez toda a diferença. Fez toda a diferença porque tem uma hora que só a intuição ela não resolve. Então, chega uma hora que a inspiração não vem, aí você tem que partir para a técnica, ou até mesmo usar a técnica para chegar na inspiração, sabe? O Ian Guest, que foi meu professor de composição, ele falava ele tinha uma frase ótima, que ele falava, na hora de compor, um grande problema dos compositores é que eles ficam o tempo inteiro atrás de uma ideia genial, e a ideia genial não existe. Procure a ideia mais ou menos e transforme isso numa coisa genial. Então, e a aula dele era isso, ele falou, tem uma ideia de 2 notas, agora transforme isso numa composição. E isso foi fundamental, assim, a minha experiência com o Ian e com o Moacir Santos foi fundamental. Agora, você falou que você tocava guitarra, depois você foi lá com o seu quarteto e começou a tocar piano. E esse piano era o quê, de ouvido? Não, aí quando eu comecei a estudar orquestração com o Ian, então eu precisava de piano. E aí minha mãe comprou um piano e eu comecei a estudar, ter aulas de piano mesmo. Porque são instrumentos muito diferentes para aprender e tocar, não é isso? Mas você conseguiu se habilitar nos 2, foi isso? Eu nunca fui um excelente pianista. Eu usava o piano mais como ferramenta para estudar o arranjo, estudar a orquestração. Mas até a experiência de tocar nesse clube de jazz foi boa, assim, deu para desenvolver bem esse lado instrumentista, que eu sempre deixei... A minha coisa com música sempre foi composição, e a minha coisa com composição, mesmo quando eu ainda não trabalhava com teatro, era música e imagem. Eu queria, na verdade, fazer música para cinema também. Então, o piano serviu um pouco para isso. E o que você faz muito bem, diga-se de passagem. Obrigado. E você falando em orquestração, o cara que é o regente, que está ali, ele precisa ter um ouvido muito bom, ou quase absoluto, como dizem. E os músicos precisam ser músicos bons, com categoria, enfim. Então, nesse caso, o músico que só tem técnica e que não tem tanto talento, não tem tanto savoir-faire, funciona ou não funciona? O cara que é só o técnico, que sabe tudo, que sabe ler tudo, isso funciona? Funciona, depende muito, assim. Numa orquestra sinfônica, por exemplo, às vezes tem um violinista, naquele grupo de 30 e tantos violinos, que ele é muito mais técnico. Mas ele então, a partir do momento que ele obedece tudo que o compositor está pedindo na partitura, mesmo que ele não toque com a mesma paixão e o mesmo sentimento que o violinista que está do lado dele, se ele executar bem o que a partitura está pedindo, funciona muito bem. Inclusive no teatro, por exemplo, o cara que faz parte de uma orquestra de teatro, para musical de teatro, funciona? Funciona também, justamente por causa disso. Se ele interpretar o que está sendo pedido, funciona muito bem. No meu caso, eu gosto muito de trabalhar com músicos que deem ideias, que colaborem. E isso veio muito da minha experiência com o João Falcão e com o Abujamra, porque a minha primeira peça de teatro foi uma peça com supervisão artística do Abujamra. E foi um primeiro choque que eu tive, porque quando você está estudando orquestração, estudando regência, estudando arranjo, você tem muito a imagem do compositor, do arranjador, do maestro, como aquela figura que não pode errar, ele não erra, a partitura não pode ter erro, ele tem que ser aquela pessoa que
quase autoritária que conduz mesmo a orquestra. Então, você errar, o maestro errar uma nota, às vezes pode ser um problema, você pode ficar desmoralizado com a orquestra. E quando eu entrei para o teatro e para trabalhar justamente com a Abu Janra, eu vi que no teatro o erro não é problema. Você ter dúvida não é problema. O arranjador, em música, ele parece que ele não pode ter dúvida, ele não pode mostrar dúvida para o músico e ele não pode ter dúvida no arranjo que ele está fazendo, ele tem que chegar com tudo pronto e dificilmente mudar de ideia. No teatro, o Abu Janra mostrou para mim, né, que o erro, que a dúvida, que a incerteza, tudo isso fazia parte do teatro. Tudo isso contribuía para um resultado final melhor, talvez. Exatamente. E uma outra coisa, que é a colaboração de todos que estão ao redor, dos atores. Então, essa minha primeira peça que eu fiz, na verdade, era uma companhia que o Abu Janra fazia uma supervisão artística. Nós ficamos 8 meses ensaiando. E no final das contas, eu de diretor musical, eu estava também costurando figurino, costurando cenário, operando luz. Então eu mudei radicalmente de um ambiente de música onde tudo é muito determinado, onde o arranjador e o maestro não erram, que ele tem que levar já a informação que o músico tem que executar, para um ambiente extremamente colaborativo, sabe? Foi mais confortável para você? Não sei se foi como músico que eu estou falando. Eu não sei, eu acho que não foi confortável, porque eu tive que quebrar muitas barreiras, assim, porque eu trazia uma coisa de que não pode mudar o que eu estou escrevendo, não é? Porque eu não posso errar, então eu escrevi uma coisa para não errar, então você não pode mudar. Então, e houve situações que você teve que mudar? Várias situações que eu tive que mudar, porque, imagina, na aula de composição com o Ian Guest, a gente levava, às vezes, 6 meses compondo uma música. E nos meus primeiros trabalhos com o Abu Janra, eu lembro que a primeira vez que o Abu Janra foi me pedir uma música, ele falou para mim, o Príncipe, chamava de Príncipe, ele falou, Príncipe, eu quero uma música para essa cena aqui. Eu falei, tá bom, Abu Janra, para quando? Para amanhã? Ele falou, que amanhã? Você está louco? Para agora. Vai ali no canto e compõe uma música agora. Então eu tive que reaprender o meu processo de composição. Se readaptar a uma outra realidade. Mas que deve ter dado a você um jogo de cintura tremendo, não, foi né? Fundamental. Então, respondendo a tua pergunta, não sei nem se foi confortável. Eu acho que me tirou de um lugar que eu estava acostumado. Eu tive que sair da minha zona de conforto e ir para essa coisa de dividir as minhas ideias musicais com os atores, com o Abu Janra, com todo mundo. E depois, quando em seguida eu fui fazer um musical com o João Falcão, que também é muito isso. O João Falcão, ele ouve ideia, assim, da pessoa que faz a limpeza no teatro, dá ideia para ele pega aquilo. Mas isso é muito característica também do processo criativo do teatro, né? Que é muito diferente do teatro, do processo, melhor dizendo, da música, né? A música somente, no caso, né? O teatro tem mais essa liberdade, né? E precisa dela. E precisa, né? Porque senão você não consegue realmente dar conta do texto, do roteiro, daquela dramaturgia especificamente, né? Eu queria saber uma coisa. A música no teatro, que é o seu campo de maior atuação agora e de premiação, enfim, ela fica a serviço daquele texto ou ela caminha junto? É uma situação de parceria ou você precisa que a música fique a serviço daquilo que chega para você? Mas você vai responder para a gente no próximo bloco, porque esse já terminou e você não vai sair daí porque o papo está maravilhoso, com o meu querido Alexandre Elias. A gente volta já com mais perfil para você. É rapidinho.